Pois bem, amigos, hoje eu estou aqui para realizar a contrapartida social do projeto Gilberto Bastos Pereira ME, edital 037/2020 da Lei Aldir Blanc, que era para ser feito dentro das escolas, com 10 palestras, mas foi comunicado agora pela Fundação Cultural de Curitiba para que seja realizada de forma virtual. Antes de começar, eu tenho que dizer uma frase que está no edital também, e que é a seguinte: todas as informações constantes nesta obra, quer dizer, nesta palestra, são de responsabilidade exclusiva do autor, quer dizer, de mim mesmo, né? Que sou o autor, que sou Gilberto Bastos Pereira. Bom, os temas a ser desenvolvido agora aqui nessa nossa conversa, nessa palestra, é o papel da literatura no trabalho da construção dos personagens, do ator, observando pontuação e intenção das palavras, a importância da dicção para o dizer bem das palavras e a importância da impostação de voz para poder executar bem a dicção e transmitir o conteúdo do espetáculo. O segundo ponto é como é feito o estudo do texto, descobrindo inicialmente o estilo literário para que possa conceituar melhor a montagem da peça teatral. E os personagens também, no caso, né? E para exemplificar, eu vou dizer aqui 2 textos, um de Malbataan, que explica o conceito da literatura, da poesia no geral, e o outro de Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa, que ele, na verdade, era um estilista da linguagem, né? Um artesão da linguagem, né? Trabalhava palavra por palavra, que é o que eu vou tentar explicar no transcorrer dessa palestra. Pois bem, amigos, o papel da literatura, a literatura é tudo. A literatura é tudo. O conhecimento da língua portuguesa, para nós, para os homens de teatro, é fundamental. O texto, ele é o argumento, né? Como se fosse, você vai fazer uma prova do Enem, uma prova da faculdade, tem que fazer uma redação, tem um tema. Então esse tema você vai desenvolver. E assim é o autor. O autor, quando ele escreve um texto, ele teve um tema antes, uma ideia, e ele desenvolve essa ideia. E assim, na literatura, ela pode ser desenvolvida de diversas formas, né? Numa crônica, enfim, numa poesia, como também uma dramaturgia, que é o texto teatral, chama-se dramaturgia, né? Pois bem, o texto, o diretor, quando ele começa a montagem de um espetáculo, no caso falando de teatro, né? Mas como o teatro tem uma semelhança com a vida, ele é o espelho da vida, por isso é que eu estou me referindo também a vestibular, a ação de vocês com a literatura, a importância de vocês como alunos, estudantes, né? Conhecerem a língua portuguesa, não só para montar um espetáculo de teatro, mas para a vida de vocês toda, né? Como estudantes, e, enfim, né? Então o diretor, primeiro, ele, para montar um espetáculo, no caso, ele pega o texto e vai fazer uma dissecação, estudar esse texto, ver o tema do texto, né? O que o autor queria, pretendia escrever nesse texto, o que ele queria dizer, né? O que ele queria passar para as pessoas de conteúdo, de proposta, né? Então esse é o básico, é o primeiro passo. O diretor pega esse texto e estuda esse texto para ver a mensagem central, como é que ele quer, enfim, como é que ele vai conceituar essa montagem. Porque a partir dessa ideia do diretor é que a equipe vai se posicionar também. O cenógrafo, ele vai construir o cenário, o figurinista, né, que vai construir os figurinos, o pessoal de música, pesquisa musical, que também vai compor a parte musical, e os atores, né, que vão estudar minuciosamente esse texto com o diretor. Então, primeiro o diretor faz esse apanhado geral, situa esse texto. Ele é o quê? É um texto modernista, um texto realista, é um texto simbolista, é um texto expressionista. Então ele vai conceituar. Citando como exemplo um texto realista. Nós temos um grande autor na dramaturgia brasileira que chama-se Plínio Marcos, né?
Então ele refletia muito esse drama do submundo. Ele tem uma peça, Dois Perdidos, Uma Noite Suja, que se passa dentro do ambiente de uma lá no Rio de Janeiro, daquelas pensões, né? Então é extremamente realista o que ele quer passar. É extremamente realista a mensagem do contexto. Ele quer, ao mesmo tempo que fazer com que o público se divirta, mas também pense na situação precária que vive aquelas personagens daquele contexto social. Então é um texto realista. Eu vi essa montagem no Rio de Janeiro, direção do Fauzi Arap, onde a cenografia do famoso Arlindo Rodrigues retratava fielmente o ambiente. Quer dizer, era um ambiente extremamente realista, com todos os detalhes de uma pensão, paredes sem pintura, de pouca pintura, pinturas descascadas, enfim. É assim que se compõe. Então o texto é realista, ele começou a estudar esse texto, o diretor, daí passa para a equipe, que também vai compor dentro de uma forma realista, no caso um texto realista, né? E aí chama os atores. Com os atores, ele vai começar o desenvolvimento minucioso do texto, de cada personagem, de cada frase, a intenção, as intenções de cada frase, de cada palavra dentro dessa frase, porque tudo isso você tem que interpretar. Você interpreta o texto primeiro no geral, mas depois você vai entrando em detalhes, porque o autor, muitas vezes, e na maioria das vezes, né, através das frases e das palavras, ele vai tornando minuciosa toda a mensagem que ele quer passar. Vai criando um clima para passar isso. E a gente tem que ter ideia que qualquer texto teatral, ou qualquer texto, uma poesia, no caso vocês vão ver, de Fernando Pessoa, qualquer texto, ele tem uma melodia. E a melodia como é que é descoberta? Aí que vem, através das pontuações e através das palavras, das próprias palavras. Por isso que é importante esse estudo minucioso das frases e principalmente de cada palavra dentro dessa frase. Porque daí ele vai falar aquela palavra ou aquela frase de uma forma tranquila, mais suave, ou mais forte, se estiver brigando, né? For uma coisa de briga, de luta. Se for uma coisa de amor, ela é mais suave, as palavras também são mais suaves. Então, isso vai criando sonoridade dentro do texto. O texto é uma partitura musical. E tem que se descobrir essa partitura, que está escrita através das frases, das palavras e da pontuação. Então, por exemplo, você tem uma vírgula. Você tem uma vírgula, uma respiração pequena. Você tem um ponto, é uma respiração maior. E assim o autor vai te levando a você compreender o contexto do texto, né? Quando é um drama, vai levando nas emoções com frases curtas. Isso vai criando a melodia. Com frases longas, é outra melodia. Nós temos também um outro texto, para exemplificar aqui, do grande autor Bertolt Brecht, O Espião, que se passa na Alemanha nazista. Então ficam os pais a discutir o tempo inteiro nervosos, porque naquela época, na Alemanha nazista, tudo era motivo de um entregar o outro. Então era uma coisa, o governo fazia com que a população tentasse qualquer deslize, qualquer coisa suspeita, denunciasse. E esse texto passa assim, os pais apreensivos com aquele menino, eles têm um filho, e esse filho sai, simplesmente ele vai comprar um doce, um pirulito, uma coisa assim. Mas ele pede para sair e sai, e os pais ficam naquela aflição, sem saber o que o filho está fazendo, pensando que o filho ia dizer alguma coisa deles para alguém do governo. Então as frases são curtas, todas as frases são curtas, um fala uma coisinha, outro fala outra, outro fala uma coisinha, outro fala outra, aquilo vai gerando um clima de emoção e de nervosismo. Por quê? Porque cada pontuação, principalmente a pontuação, as frases curtas, vai levando a um clímax, até que esse menino entra e diz uma frase também curta, que
que conclui. Simplesmente o que você estava fazendo? Eu fui comprar um pirulito. Quer dizer, a ação cai lá embaixo. Então é assim que se descobre, quando se estuda um texto, a melodia desse texto. Todo texto é uma partitura musical. Se mesmo uma poesia comum, que você vai dizer uma poesia, ele tem uma partitura. E você descobre essas notas, comparando, né, com uma partitura musical, de que forma? Com as palavras, o estudo das palavras, o estudo da intenção dessas palavras, no contexto geral daquele texto, seja dramaturgia, no caso do teatro, seja uma crônica, seja uma poesia, e com as pontuações. Então, pelo excesso de pontuações, vírgula, ponto, o autor vai te dando o que ele quer concluir, como ele quer passar aquela ideia para você entender a melodia que deve ser feito com aquele texto e com aquele contexto todo. Então o diretor pegou os atores, fez esse estudo minucioso do texto, das palavras, como eu falei, das pontuações, descobriu, afinal, o estilo desse texto, se é realista, se é simbolista, lá o que seja, já passou por figurinista, por cenógrafo, por pesquisa musical, para eles comporem também todo o acessório do espetáculo, e com os atores conclui todo esse trabalho com esse estudo minucioso das frases e das pontuações. Agora, esse ator vai ter que dizer esse texto, né? Então, para que ele diga bem, aí vem a dicção. Então, se você tem problemas de dicção, você vai ter que ir num fonoaudiólogo, para que tenha, né? Às vezes tem pessoas que têm a língua presa, tem uma série de coisas, aí são coisas, né? Normalmente se tem exercícios simples, que é de trabalho da musculatura labial, né? É um exercício simples para manter, para relaxar. Isso antes de qualquer espetáculo, o ator faz esse exercício básico de trabalhar a musculatura para relaxar, aí envolve língua, né, a boca, essa musculatura toda, sempre meia hora antes o pessoal faz esse exercício, todos os atores, e o diretor também dos ensaios, tudo isso, para que seja trabalhado. E o ator mesmo, quando ele tem disciplina, ele faz isso sozinho sempre, tanto com o espetáculo, não tanto, porque quando aparecer um espetáculo para ele realizar, ele está preparado fisicamente, né? Como um atleta. O atleta ele também tem que se preparar fisicamente. E o ator se prepara fisicamente, corporalmente, e no caso da dicção, com esses exercícios labiais. Isso é um ponto. Agora, tem outro ponto, que você articula bem as palavras, né? Então você tem que aprender com esses exercícios a ter o poder desenvolver bem as palavras, o dizer bem, claramente, quer dizer, né? Trabalhando essas palavras de uma forma audível. Agora, se você falando assim para 2, 3 pessoas é uma coisa, né? Agora, se você vai para uma plateia, falar para 100, 200 pessoas, 50 que seja, e mesmo eu estou me referindo ao teatro, mas como já falei, o teatro é o espelho da vida. De repente, se vocês são estudantes que estão me vendo, se são pessoas de teatro, estão entendendo melhor do que eu estou falando e vão aproveitar para a área de teatro. Mas se são estudantes, vocês vão aproveitar isso tudo para a própria sala de aula de vocês, para uma palestra, para fazer um trabalho oral com os professores, né? Vão poder desenvolver isso aí. O professor mesmo, tem casos, os professores eles usam muito a voz o tempo inteiro. E eu conheço muitos casos de professores que perdem a voz, tem problema vocal, embora falando para uma turma de 20, 30 alunos, só que fala 3, 4 horas todo dia, então isso aí gera um cansaço, e se não tiver uma técnica de impostação vocal, aí é onde entra a impostação vocal, que vai completar a dicção, né? Ela completa a dicção. A dicção é o falar bem, articuladamente, né? Claramente, né? Quer dizer, sublinhando as palavras, trabalhando as palavras, dizendo bem as palavras. Agora, a impostação vem completar a dicção.
Então aí tem vários tipos de respiração vocal para isso, né? Mas tem uma básica, que é a respiração diafragmática. Então imaginemos aqui, ó. Aqui a boca, né, a laringe, aqui um cano que chega aqui. Esse aqui é o diafragma fica aqui, ó. Ele é uma musculatura que tem aqui, é uma caixinha que tem aqui. Então, o ator, normalmente, quando faz os cursos, né, de impostação vocal, que é ensinado a ele, é não respirar pelo pulmão. É imaginar aqui essa caixinha, esse cano que vem aqui, que chega nessa caixinha aqui, e tentar jogar o ar aqui. Ó, o ar veio aqui. Aí você tira. Vai usando a mão para poder sentir que ele vem aqui, e com a mão você vai empurrando. Com esse exercício, você fazendo ele continuamente, como os atores em escola de teatro fazem, é uma das cadeiras da escola de teatro, é a cadeira de impostação vocal. Como é para a escola de canto, o pessoal de canto também usa muito esse tipo de respiração. Você vai poder falar, porque daí o ar entra livre e vai aqui. Porque se você não fala, você não faz e vai querer gritar e não faz isso aqui, deixa pelo pulmão, daqui a pouco tu tá gritando aqui. E é aí aonde machuca as cordas vocais. E aonde, se continuar fazendo isso, vão dar os calos vocais, aí é uma cirurgia para corrigir. Muitos professores têm esse problema, cantores têm esse problema. O próprio Zezé de Camargo, eu soube agora que ele tem um problema desse seríssimo de voz. É por causa disso, porque não tem uma técnica apurada de impostação vocal. À medida que você tenha isso, dificilmente, por mais que você fale para 500 pessoas, ou com espetáculos todo dia, ou professor dia a dia, horas e horas, vai ter algum problema com as cordas vocais. Dificilmente, por causa dessa situação que o ar entra livre. Ele não comprime aqui na garganta, que é o caso se você respirar pelo pulmão e querer gritar e querer falar alto, né? Aí ele vai assim, então você fazendo isso, ó, ei, vê como é que você espelha o ar e fala. Então é assim que funciona. Então, essa noção da impostação vocal e da dicção para falar bem esse texto, falar para muitas pessoas, estudar o contexto do texto e minuciosamente esse texto, como eu expliquei, descobrindo a linha musical desse texto através das pontuações, das palavras, do significado das palavras e das frases, interpretando profundamente esse texto, você vai encontrar essa partitura musical e o contexto de montagem de um espetáculo. Então é isso, meus amigos, em síntese, né? Agora, eu vou começar a dizer um texto aqui, para vocês terem um pouco, exemplificar um pouco de tudo que eu falei sobre esse assunto. Então vou começar com um texto do Malbataan, onde ele conceitua, né, explica o sentido da poesia, o sentido da literatura. Então veja bem, ó. Poesia é uma arte eterna. Ponto. Ele tirou uma conclusão. Ó, como é que é curto essa frase. A poesia é a florescência radiosa e divina da espiritualidade. Ele vai conceituando, explicando, com frases curtas. Ó. É a mais fina e melindrosa expressão da vida intelectual.
Não direi a mais alta, porém a mais bela. Aqui teve 3 vírgulas, ó. Ó como é que eu vou dando tempo a cada vírgula. É a mais fina e melindrosa expressão da vida intelectual. Respirei. Aí ele está enaltecendo a poesia, ó. Não direi a mais alta, respirei, vírgula, porém a mais bela. Agora com frases curtas, ó. Ó como é que vai se desenhando a partitura musical do texto. É vária e profunda, vírgula, contraditória e enigmática como a própria vida. Olha as palavras, ó. Ó como é que ele vai utilizando as palavras delicadas, palavras fortes, ó. Resume em si todos os encantos. Olha, vírgula, respirei. Desde os encantos mais sutis dos sentidos até os encantos ásperos e sangrentos da luta. Viram só como é que através das palavras e das pontuações vão se desenhando esse contexto, vai se desenhando esse contexto musical do texto? Ó, continuando, ó, é a voz do pássaro. Tudo isso que ele está escrevendo é sobre a poesia, o significado, o que é a poesia, o que é a literatura, o poder que ela tem, ó. Ó como é que ele vai explicando. Com palavras suaves, delicadas, com vírgulas, pontos. É a voz do pássaro e é o relâmpago. É luar e é oceano. É suspiro e é trovão. É aragem perfumosa e é vendaval destruidor. Olha, sintam o significado das palavras, o peso das palavras, o contraste dessas palavras, como que você consegue desenhar todo um sentido, um contexto, levando o espectador a 1000 lugares, a todo um pensamento, a imaginação do espectador. Derrama em torno de si as mais suaves consolações. Olha agora, vírgula, bálsamos de rosas e poeiras de estrelas. Palavras delicadas contrastando com palavras fortes. E assim ele vai criando, impondo o ritmo do texto, impondo esse ritmo, levando o espectador a imaginar, né? Continuando, ó, a poesia é a filosofia em flor. Reticências ele usou aí, ó. Ó como a pontuação vai te levando, vai te dando o caminho. Ó. Agora com uma frase curta, é a flor da literatura. Ponto. Versos, gotas de luz no mar do pensamento. Ele usou reticência aqui de novo, para deixar no ar. Mensagens de esperança para o batel da vida. Reticências de novo. Ó. Poesia. Respirou. Agora ele vai concluir. Ó. Salva vidas dos náufragos da dor. Ponto. Sentiram como a pontuação vai dando todo o caminho? Toda a musicalidade? Levando o espectador para lá e para cá? Esse é o estudo de texto que se faz quando se monta um texto para teatro, observando a pontuação, o significado das palavras. Ó, continuando, é ainda a poesia que, cantando o amor, a natureza e a glória, faculta aos homens os voos admiráveis da imaginação. Olha que construção literária. É a poesia que, vírgula, respirou, na opulência de sua forma e na musicalidade de seu ritmo,
vírgula de novo, ó, educa e aperfeiçoa o espírito, concluir, ponto. Agora vem uma frase longa que conclui mais ainda o que ele queria dizer lá no âmago das coisas. Por isso que a interpretação de texto, você tem que interpretar o contexto geral e depois palavra a palavra, frase a frase, para poder chegar a uma interpretação total. É preciso alcançar uma certa pureza para se obter o dom da poesia. Aí ele concluiu todo um pensamento, ele vem falando, e conclui com essa frase de uma forma fundamental. Agora continua. É preciso sofrer. A poesia é um gemido de dor desfeito em harmonia. Exclamação, ó. A pontuação vai te dando todo o caminho. O verso é o pranto da melancolia, vírgula. É a lágrima que o poeta não reteve, exclamação. É a força que se impõe pela beleza, é a beleza que vence pela graça, é a graça dominando a natureza. Só tem exclamação aí, não teve vírgula, não teve ponto, não teve nada. Ele põe um ritmo, ó. Vou repetir, ó. É a força que se impõe pela beleza, é a beleza que vence pela graça, é a graça dominando a natureza. Viu como é que ele impõe um ritmo, tirando toda a pontuação, só deixando a exclamação lá por último, na última frase? É o que eu digo a vocês. A pontuação, junto com a interpretação do texto, geral, frase a frase, palavra a palavra, ela dá toda a musicalidade e caminho para dizer esse texto. É assim que o ator trabalha, o diretor trabalha com o ator, estudando frase a frase e as pontuações principalmente. A poesia é uma arte de emoção, continuando, né? O seu poder de sentimento é às vezes tão grande que a beleza de um recanto da vida só é apreciada e compreendida quando se nos mostra na idealidade do verso. Representa a poesia um dos misteriosos recursos que possuímos para penetrar os segredos do universo e traduzir o intraduzível da nossa vida interior. Viu como é que ele utiliza palavras assim, ó? Penetrar os segredos do universo, traduzir o intraduzível. São aí para ele continuar trabalhando essa ideia. E são palavras fortes, né? Que leva você a meditar. Poesia, ó, é uma frase comprida. Como é que ele diminui o ritmo daquilo que eu falei anteriormente lá, daquelas frases curtas sem pontuação, para agora. Ele cai o ritmo assim, ele vai dosando, ritmo rápido, ritmo mais lento. Então ele vai administrando isso com frases curtas, vírgulas ou com pontuação. Lá ele tirou a pontuação para imprimir o ritmo. Aqui ele segura, ó. Poesia é o nobre enternecimento da alma em seu esforço para fixar-se em palavras. Poesia é música em estado de ser. Música é poesia realizada. E continua com frases compridas, ó, e pontuadas, ó. A poesia é a melhor recordação dos momentos felizes da existência. É a lembrança dos pensamentos fecundos. Aí ele dá mais um ritmozinho. É ponto também, mas é uma frase mais curta, ó. Luz da vida, vírgula, de que a verdadeira imagem expressa na verdade eterna, vírgula, ela imortaliza o que há de mais belo e o melhor deste mundo. Ele já deu um ritmo. A poesia é o pensamento em flor. Aí conclui com uma exclamação, ó. É o sinal de Deus no coração dos homens, exclamação. É o lenitivo para as lamas dos que sofrem. Concluindo, ó, com ponto. Luz final entre a neblina dos sofrimentos humanos.
Como se enganam aqueles que preveem a morte da poesia? Uma vírgula aí, ó, pontuaçãozinha. Ó. Declarando-a incompatível com as realidades da vida. Agora ele vai imprimir um ritmo, olha só, vai tirando as pontuações. Não há o menor sinal de que semelhante desgraça possa acontecer. Todos os dias aparecem poetas novos e os velhos não cessam de cantar. Olha o ritmo. Porque o tempo, aí tem uma vírgula, ó, porque o tempo não silencia a voz dos que são verdadeiramente inspirados. Viu como é que ele veio com frases cultas, agora aqui ele já vai tirando a pontuação e vai imprimindo o ritmo no texto, para poder concluir a ideia que ele quer passar, que é o contraste, né? Mostrando toda a poesia, a beleza, enfim, para que a poesia tenha esse fundamento com o ser humano, e pessoas que não acreditam mais nela. Então ele vem com essa contestação, e a contestação é forte, então precisa de um ritmo mais forte. Por isso que ele tira essa pontuação. A pontuação vai mostrando o caminho, para a gente poder estudar esse texto e ter noção do que o autor, de que e como, né? O autor e por que ele quis se expressar toda aquela ideia dentro daquele tema geral, através da pontuação. E você vai sentindo como se realmente a pessoa, você pega o texto e aparentemente te dá a ideia de uma pessoa falando. Uma pessoa mesmo, ou várias pessoas falando ao mesmo tempo, né? Uma falando com a outra, um diálogo, como se ele estivesse aqui em casa, discutindo, conversando. E assim, a poesia como teatro é o retrato da vida. E as pessoas normalmente têm essas coisas, né? Estão numa reunião familiar, tá tudo bem, tudo tranquilo, daqui a pouco um lá fala uma besteira, todo mundo fica nervoso, vai, e a coisa, ele fala mais alto, o outro fala mais rápido, você não estiver fazendo aquilo, o outro não... É assim que funciona, é assim é o colorido do texto. O texto, a literatura, o teatro, tudo são expressões da vida, semelhante à vida, né? Então tudo é um reflexo da vida, de ações cotidianas, de ações que nós temos. E nós também não falamos tudo monocorde, né? Eu vou agora lá na escola, meu pai. Não fala assim. Normalmente, numa situação normal, nós falamos assim, né? Pai, eu vou lá na escola, tá bom? Olha, não demore, hein? Olha a sonoridade. Nós falamos assim. Então há uma sonoridade quando nós falamos. Com as intenções, com as pontuações, com frases curtas ou longas, a gente constrói essa sonoridade na nossa vida. E assim é o texto. Só que quando a gente lê, a gente tem que descobrir se aquele pai, no caso, o personagem, né, o exemplo fosse o pai, se ele está nervoso, se ele está calmo, se ele está dizendo coisas bonitas, está sonhando. Enfim, nós temos que descobrir isso. Vamos descobrir de que jeito? Dessa forma que eu expliquei. Estudando o texto no geral, estudando minuciosamente frase por frase, palavra por palavra e com assessoria fundamental das pontuações. Continuando. Poesia é voz de antecipação, é profecia. É uma frase curta, ó. Ele está concluindo agora todo o pensamento dele. É luz de anunciação. É madrugada. E o verso há de existir enquanto houver vida no universo, vírgula de novo, enquanto houver nos corações o amor. A poesia não morre. Ele está concluindo tudo. A poesia é o idioma das lamas. A tradução dos sentimentos que ainda poucos homens entendem. Sentiu como é que o texto ele vai? Ele tem um ritmo aqui, ele tem um ritmo lá, ele tem um ritmo cá. É assim, e é tudo através das pontuações. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Então, nesse contexto, esse trabalho feito com os atores, dessa forma, vai sair muito bem. Porque eles vão compreender o texto, vão compreender o significado das frases, das palavras, vão poder dizer muito bem esse texto. E com uma dicção trabalhada, com exercícios básicos como esse que eu expliquei, de movimentação labial, trabalhando os músculos labiais, com essa impostação vocal através desse exercício
básico também, porque tem muitos outros, né? E tem também, para dicção, tem outros também, né? Tem coisa que você põe uma rolha na língua e tenta falar com essa rolha na língua, no dente aqui, aqui entre os dois dentes da frente, falando. Isso tudo ajuda a trabalhar também a musculatura. E assim tem muitos outros, né? Mas com uma boa dicção, uma boa impostação vocal, entendendo bem esse texto e o contexto todo, palavras, frases, tudo, com certeza esse ator vai dizer muito bem esse texto e vai conseguir dizer para muita gente, para 100, 200, 500 pessoas, porque vai ter uma boa impostação vocal, respirando pelo diafragma, né? Pois é, vou dizer também agora uma poesia do nosso querido Fernando Pessoa, que é, na verdade, o maior autor da nossa língua, poeta da língua portuguesa, né? E ele, vocês vão ver aqui por essa poesia, o trabalho que ele faz com as palavras. Ele é um estilista, é um artesão da palavra. É chamado artesão da palavra. Porque ele trabalha palavra, às vezes uma palavrinha tem um sentido de 10 frases. E às vezes até muito mais. Essa poesia, ele tem vários pseudônimos. E um deles, que é o filósofo, né, Alberto Caeiro. Então, eu vou dizer uma poesia de Fernando Pessoa com o pseudônimo Alberto Caeiro. Então, ele também está conceituando a poesia. Quer dizer, no caso a poesia aqui, como o outro também conceituou e o Fernando Pessoa também está conceituando, não se refere simplesmente só à poesia, mas ao texto, à literatura, à expressão, porque na verdade toda literatura é a expressão da alma do ser humano, né? Como um pai fala com o filho simplesmente, é uma coisa simples, vou sair, vou ali, eu não vou, como há uma briga dentro de casa, numa família, num jantar, isso tudo são expressões da alma, né? Então a poesia, como a literatura, o contexto todo, ela é uma expressão da alma, como nós nos expressamos na nossa vida cotidianamente, não é? Então ele se refere em sentido geral mesmo, né? Da literatura, da expressão humana através da palavra. Então ele diz assim, ó: da mais alta janela da minha casa, com um lenço branco, digo adeus aos meus versos que partem para a humanidade. Você vê como é que é isso, né? A gente mesmo, qualquer cotidiano, a gente está falando as coisas, daqui a pouco as palavras somem. Porque é assim, tudo é efêmero, né? Tudo é efêmero. Então a gente fala hoje o teatro faz um espetáculo, amanhã esse espetáculo sai diferente. E as palavras entram na alma de outras pessoas, né? É isso que ele se refere. A gente tem que estar sempre interpretando. E não estou alegre nem triste. Ó, esse é o destino dos versos. Escrevi-os e devo mostrá-los a todos, porque não posso fazer o contrário. Olha a analogia que ele faz, ó. Como a flor não pode esconder a cor. Como é que ela vai esconder, né? Nem o rio esconder que corre, nem a árvore esconder que dá fruto. Ei-los que vão já longe como que na diligência. E eu nem sequer sinto pena como uma dor no corpo. Quem sabe quem os lerá? Quem sabe a que mãos irão? Olha a analogia profunda que ele faz. Flor, colheu-me o meu destino para os olhos. Árvore, arrancaram-me os frutos para as bocas. Rio, o destino da minha água era não ficar em mim. Submeto-me e sinto-me quase alegre como quem se cansa de estar triste. Ide de mim. Passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e o seu pó dura sempre.
corre o rio e entra no mar. A sua água é sempre a que foi sua. Passo e fico como o universo. Viu? Cada palavra, como as palavras são profundas, como ele aqui nessa frase final, era tudo que ele queria dizer a respeito da literatura, porque a literatura, para ele, é o reflexo, a expressão da alma humana. Então, tudo o que ele queria dizer com essa poesia inteira está resumido nessa última frase. Passo e fico como o universo. Então, eu e a poesia, o rio, a flor, as árvores, a natureza, passam e ficam como o universo. No caso, passo e fico como o universo. Então é assim, amigos, eu acho que com essa... Tentei aqui demonstrar a vocês a importância do texto, principalmente para o teatro e também para a vida de vocês, porque vocês podem utilizar todo esse trabalho. Buscar cadeira de literatura numa escola, numa faculdade é importantíssimo. Por isso, inclusive, as provas todas de faculdade, de Enem, o maior peso são as redações, quer dizer, é a literatura, o conhecimento da língua portuguesa, o interpretar, saber interpretar. À medida que você consegue interpretar um texto, saber o significado real desse texto, você tem que ter um processo de conhecimento da língua portuguesa, do idioma, e também um processo de criatividade muito grande, porque senão você não consegue pegar um tema e desenvolver, você não consegue pegar um tema já desenvolvido, que é um texto, uma poesia, e entendê-la para poder dizer bem, ou para poder entendê-la mesmo, né? Você não consegue, você pega um livro e não consegue ler o significado profundo desse livro, vai pegar em um entendimento superficial. Então, para você ter esse poder de fazer isso, você precisa ter um domínio muito bom da língua portuguesa, e o ator, ele tem que ter, além de ter um domínio da língua, né, ele tem que ter um conhecimento, um estudo, história do mundo, a história brasileira, a geografia, enfim, uma série de matérias também, para que seja uma pessoa culta, né? Que leia muito, que seja muito culto, para poder, e aí desperta o seu poder de criatividade, e com esse poder de criatividade que a gente adquire através do estudo, de ler, da leitura, aí sim que a gente vai poder fazer interpretações profundas de textos e contextos, enfim, para a montagem de um espetáculo ou não. Mas se for para a montagem de um espetáculo, de teatro, que vocês também nas escolas de repente têm grupos de teatro e querem montar um espetáculo de teatro, o procedimento é esse. Diretor, estudo, texto geral, com a equipe toda, texto dissecado, palavra, fase a palavra, o treinamento dessas pessoas para dicção e impostação de voz, poder falar, entender muito bem o que vai falar, para poder realizar um bom espetáculo, porque não há outra forma de fazer. E assim eu acho que abordei os tópicos que eu ia falar, né, sobre esse assunto e a importância da literatura na construção dos personagens, né? E é claro que fora isso, com o trabalho de ator, eu dei aula há muitos anos na escola de teatro da Fundação Teatro Guaíra, e paralelamente o diretor, com esse trabalho de ator que ele faz, né, de estudo de texto, disso tudo, ele também, o ator, é um grande observador da realidade, né? Então, por exemplo, você tem um personagem lá, que é uma hipótese, uma coisa simples, um guarda de trânsito, né? Você vai ter que observar também esse guarda na rua, porque tudo é como disse, o teatro é um espelho da vida. Então você vai encontrar os personagens que estão num texto, você vai encontrar eles na rua, né? De alguma forma. Então você vai lá, observa esse guarda, como é que ele anda, como é que ele procede, qual é o jeito dele, mais ou menos, o jeito de falar,
o procedimento, aí você vai analisar o grau de estudo que ele tem e você vai tentar incorporar de acordo com essa observação que você fez. Então, normalmente acontece isso aí também. E também o diretor procura, paralelamente a todo esse trabalho de texto e montagem do espetáculo, exercícios de improvisação. Muito comum numa cadeira de, que nem eu lecionei interpretação, eu utilizava a improvisação como para assessorar a interpretação. Então você pega um tema e os alunos começam a improvisar. Então a gente vai montar uma cena sobre um tema, não tem texto, não tem nada. Todo mundo vai criar. Então esse exercita o poder criativo, exercitam fazer. Você não está escrevendo, né? Você está dizendo, é como se fosse escrever, mas de repente você cria um personagem naquele tema, daí um ator é uma coisa, o outro é outro, o outro é outra, aí gera um conflito e eles criam textos próprios deles nesse processo de improvisação. Assim eles vão descobrindo também, uma técnica para você descobrir o teu potencial criativo. Isso auxilia muito numa montagem de um espetáculo, a cadeira de improvisação. Então é muito utilizado isso aí também, né? Para assessorar toda a montagem do espetáculo. Mas basicamente é isso, meus amigos. Espero ter contribuído de alguma forma para... Bom, tem mais umas coisinhas que eu gostaria de falar para assim concluir a palestra, né? É que além de tudo que eu falei a respeito desse contexto, né, todo, falar um pouco da equipe que assessora os atores, né? Porque os cenógrafos, músicos, eles todos também participam desse processo criativo, né? A gente não podia esquecer, não são assim a equipe principal, mas são a equipe, que você tem uma equipe principal, geralmente a gente chama, né, no teatro, de equipe principal, né? Então é o ator, os atores, né, direção, né, o próprio cenógrafo e figurinista, né? Mas já numa equipe secundária, nós temos o sonoplasta, né, o que cria a parte toda, a pesquisa musical do espetáculo, e que vai ter que estar acompanhando os ensaios também, para ver que texto é esse, se, como eu disse, se ele é um texto modernista, se ele é um texto realista, que ação, aonde está se passando essa ação, né? Se é no meio da rua, se é numa casa fechada, se é num apartamento, né? De que forma, onde está passando essa ação? Por quê? Porque toda música, se é um clima suave, se é um clima de ação, de suspense, então a música também vai colaborar em todo esse processo. Então o sonoplasta é muito importante em toda a pesquisa musical, né? Então ele assessora, porque se tudo são acessórios, né? Desculpa, acessórios para auxiliar os atores, né, e o diretor nessa construção do espetáculo, né? Porque eles são, vamos dizer assim, o teatro é feito com os atores, mas tem que ter esses acessórios, a cenografia, para o espectador se localizar onde ele está, os figurinos que também vão criar dar ênfase a toda essa localização, né? Levar o espectador para aquele espaço onde o diretor quer que ele esteja, se é naquela pensão do Plínio Marcos, se é naquela casa onde o menino foi comprar o sorvete dele lá, o picolé, lá na Alemanha nazista, né? Então tudo isso vai ser refletido na cenografia, naquele ambiente, aí o espectador já entra e está se sintonizando. Eu, quando montei com o Antônio Carlos Craide, que inclusive tem um nome no teatro aqui de Curitiba, lá no Portão, Centro Cultural Antônio Carlos Craide, nós montamos aqui um espetáculo que chamava-se O Arquiteto e Imperador da Assíria, de Fernando Arrabal. É considerado um dos maiores textos da dramaturgia mundial. A música foi um ponto excelente, não que nós não fizéssemos o nosso trabalho, porque foi um trabalho exaustivo de ator, eram 4 horas de representação, 2 atores, a gente fazia todas as nuances, nesse texto ele tem todas as nuances do teatro, como representação,
a comédia, o drama, a tragicomédia, melodrama, tudo num espetáculo só, né? Teatro psicológico, tem de tudo nesse espetáculo, desse texto do Arrabal. E tudo isso a gente representava, e representou 4 horas de duração, 2 atores. Mas o cenário que foi do Carlos Eduardo Zimmermann, um grande pintor paranaense, empacotando todo o Teatro Guaíra, transformando numa ilha, porque tudo se passa numa ilha, o avião cai, né? As árvores, tudo dava aquele ambiente frio, gelado, né? Que propício àquela ação. A música, que o imperador cai na ilha e o selvagem está lá, de avião e cai, né? Então antes, aquela música, o público entra com aquela música de ambiente de avião, dentro de um avião, uma música ambiente que toca, que se usa nos aviões mesmo. Então o público vai entrando com aquela melodia de avião, passageiros, não sei o que, todo aquele clima, para daqui a pouco começar aquela explosão, aquela coisa, até que o avião cai e começa a ação. Porque o espetáculo começa assim. Então você vê como é a música, e fora isso, durante essas 4 horas a música teve um papel fundamental de assessoria, de motivação, porque inclusive depois do ator ter esse contexto todo do literário, descobrir o personagem, né, que ele está se referindo, porque descobrir o personagem ele tem que encontrar dentro do contexto, dentro dessas frases vai descobrir se o personagem é ruim, se é um vilão, se o texto é uma comédia, se é um drama, o que o texto é, né? Tudo isso vai ser descoberto através da interpretação do texto e das pontuações, né? Todo esse estudo de texto, né? Mas à medida que você descobre e começa a interpretar, a música é um acessório fundamental, ela estimula o teu trabalho de ator, ela vai te dar estímulos o tempo inteiro, te jogando para cima, criando climas para os outros atores também, para o contexto da peça, ajudando a ditar o ritmo dessa peça, para mais ou para menos, né? Então a música tem um papel fundamental, quem desenvolve essa pesquisa musical, o sonoplasta, e depois o operador de som que executa, né? De acordo com o sonoplasta colocou, né? E a cenotécnica, né? Todo o pessoal de assessoria do figurino, né? Tem uma equipe, como eu disse, tem uma equipe principal, depois tem a equipe secundária, né? Com sonoplasta, iluminador, porque a luz também, ela cria um clima. Você é focos aqui, é gerais, é colorido, é amarelo, isso tudo vai ajudando com a música a ditar ritmos, né? Então você tem o iluminador, tem o sonoplasta, tem o cenógrafo, o figurinista. Figurinista com o produtor, coordenador, diretor e atores são a equipe principal. Numa equipe secundária você já tem o iluminador, tem o sonoplasta, você tem o cenotécnico, né, que vai executar os cenários que o cenógrafo desenha, né? Você tem as costureiras que desenvolvem, né? É uma equipe, todos essenciais para você construir um espetáculo. Você precisa ter boas costureiras, né? Bons cenotécnicos, pessoas, marceneiros especializados em teatro. O Teatro Guaíra tem uma marcenaria invejável, né? Pessoas especializadas nisso, costureiras também, para o Balé Guaíra, todos eles têm uma equipe que é uma retaguarda para o espetáculo, né? Então aí compõe toda essa equipe principal, secundária, mas que não é porque é secundária que não deixa de ser importante. É importantíssimo, né? Sem eles também não se realiza nada. Não adianta você ter um bom desenho e não ter bons executores para esse desenho, né? Tanto de costura como de cenografia. E assim eu acho que eu tentei assim delinear uma boa explicação sobre a montagem do espetáculo de teatro, sobre enfim, todo esse processo de execução e confecção de cenários, enfim, de construção de todo esse trabalho, né? Mas tenhamos em mente que o início de tudo e o princípio de tudo é o autor, é o contexto, é a obra literária. Ela é a partida de tudo e é dela que vai emanar todas as ideias para você conceber, né? Para todos esses profissionais que estão envolvidos conceberem esse espetáculo.
É através desse núcleo central, dessa ideia principal, que foi a imaginação desse autor, que pôs no papel, delineou os personagens, criou esses personagens e criou toda a ação para esses personagens, né? Que vai ser descoberta pelo diretor e com os atores e pela equipe toda que vai compor a montagem desse espetáculo. Bom, espero que ajude aos grupos, né, toda essa palestra que fiz, né, para montarem seus espetáculos, que seja útil nos colégios, nas cidades, enfim, que tenha uma grande utilidade a todos vocês. Ah, sim, antes de concluir, em definitivo, tenho que dizer aqui algumas palavras que são obrigatórias do edital. E que são essas, né? Eu vou passar a ler. Este projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Projeto esse, que é o projeto Subsídio, né? Edital 037/2020, que beneficiou a todas as companhias de teatro do Brasil inteiro, através da Lei Aldir Blanc. E isso foi muito importante. E aproveito nesse final de palestra agradecer publicamente ao governo federal, ao governo municipal, que possibilitou a esta companhia de teatro, que leva meu nome, né, continuar subsistindo. Porque até a pandemia nós estávamos em plena atividade, desenvolvendo nossos trabalhos, por 8 estados do Brasil, realizando 300 espetáculos ano, e nesses últimos anos trouxemos obras importantes aos estudantes, realizando o projeto Escola, em série de cidades desses outros estados, 8 estados do Brasil, né? Uma série de cidades, e tais como as últimas obras montadas, que inclusive são textos meus, de minha autoria, através de uma pesquisa detalhada que fiz, primeiro sobre a obra de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, onde nós fizemos uma pesquisa imensa em vários livros dele, até que conseguimos compor um texto, né? E depois uma pesquisa sobre a vida e obra de Leonardo da Vinci, né, um dos gênios da humanidade, onde trouxemos à cena também essa obra, texto feito através de pesquisa, de minha autoria, sempre com atores, bonecos e teatro de sombras, misturando essas 3 linguagens, né, para poder criar mais um envolvimento com a garotada. Porque nós trabalhamos com espetáculos dirigidos a crianças de 4 a 12 anos, né? E na época da pandemia nós estávamos tentando montar um novo espetáculo e aí houve tudo isso e interrompeu. Então esse edital Subsídio caiu em boa hora para todas as companhias de teatro do país, especialmente ao estado do Paraná, tenho certeza, para manter vivas essas companhias de teatro, né? Para manter viva, em ação. Ela ajudou a pagar custos, né, operacionais, e isso fez com que a gente pudesse estar em ação e, com certeza, assim que esta pandemia acabe, voltamos a realizar nossos espetáculos, conforme sempre fizemos há 40 anos, né, com o nosso teatro itinerante. Bom, amigos, assim eu vou me despedindo de vocês, né, e falando, tendo certeza que ajudei com essa palestra, colaborei para que vocês possam, também como nós, como a nossa companhia de teatro, que criarem uma companhia de teatro, né? Ou várias companhias, né?
porque a minha surgiu dentro de um colégio também. Por isso que eu falei que a literatura é tão importante, que ela é fundamental na vida da gente. Porque através de uma professora de literatura, que eu me tornei ator, que fui estudar teatro, que montei uma companhia, e a literatura já veio comigo me levando para dentro do teatro. Por isso que a literatura tem essa importância toda, e por isso que ela é a base de tudo na nossa vida. E isso que eu tentei explicar a vocês, e concluindo, né, agora com a palestra, explicando mais ainda, porque ela foi fundamental na minha vida, na formação do meu grupo, e tenho certeza que foi importante para muitos grupos desse país de teatro, acho que para todos, né? Porque a base do teatro é a literatura, é o autor, é o contexto, é ele que vai fazer, como já falei aqui nessa palestra várias vezes, e frisei muito, fiz questão de frisar, porque para que se tenha muita atenção com a nossa língua e com o nosso poder criativo, que a literatura dá essa possibilidade, quer dizer, através dos livros, dessa viagem, através de leituras, de autores, desde criança que nós vamos, o ser humano vai desenvolvendo o seu poder criativo, a sua criatividade, que vai proporcionar que a gente possa desenvolver nossas atividades profissionais, seja elas quais forem, né? Não quer dizer que todos que assistam aqui vão ser artistas, mas vão desenvolver profissionalmente as suas atividades, né? Tornando pessoas líderes, pessoas que sabem falar em público, descontraídas, criativas, e através da literatura, é a literatura a ferramenta para todo esse processo criativo e o despertar cultural do ser humano. Então é isso, eu acho que não podia ser mais claro do que fui, né? Expliquei muito bem todo esse desenvolver do teatro, da literatura, como é que funciona essa engrenagem toda teatral, né? Então, graças a essa oportunidade que o edital 037 subsídio proporcionou a nós, estou aqui, né, prestando esse serviço à comunidade de Curitiba, com muito prazer, né, com muito gosto, e levando uma boa mensagem, tenho certeza, a todos os estudantes, uma mensagem de incentivo à leitura, incentivo à literatura, porque é isso que os estudantes e todos nós seres humanos, né, profissionais de teatro ou não, precisamos, principalmente nesse momento tão difícil que vivemos, para a gente alcançar essa compreensão, né, com paciência com toda essa situação, entender por que ela está acontecendo, né, nós precisamos de ter um processo criativo alto. E isso nós vamos conseguir lendo, através da literatura, através da nossa língua portuguesa, estudando ela, né, e conhecendo grandes autores, que temos infinitos autores brasileiros e estrangeiros também, mas brasileiros temos infinitos, né? Uma série deles importantíssimos na dramaturgia, como na literatura, né? Posso citar alguns, citei alguns, né, de dramaturgia, citei de poesia, Fernando Pessoa, mas nós temos outros, temos brasileiros, né? O Carlos Drummond de Andrade foi um grande poeta também brasileiro, né? O Fernando Pessoa já era um poeta português, né? Enfim, e temos na área de literatura grandes autores, Jorge Amado, temos aí Graciliano Ramos, entre outros, né? Então é lendo, é buscando a literatura e encontrando o poder da literatura que nós vamos conseguir montar espetáculos bacanas e vamos poder viver e nos desenvolver como ser humano. Espero que essa mensagem alcance o coração de todos vocês. Muito obrigado.